Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós começaremos o tópico de termodinâmica. E hoje começaremos a falar sobre o trabalho em uma transformação gasosa. Então fica comigo depois da vinheta. Um gás pode realizar trabalho para você, assim como você também pode realizar trabalho em cima de um gás. Como é que nós sabemos quando que o trabalho é sobre o gás ou é feito pelo gás? É isso que nós vamos estudar na aula de hoje, pessoal. Então eu trouxe aqui para vocês uma representação onde eu tenho um gás que tem uma certa temperatura, pessoal, tem uma certa pressão e aqui ele tem um certo volume, tá, gente? Tem um certo número de partículas aqui também. Esse gás, ó, ele está confinado por um êmbolo móvel, tá? Então essa tampa aqui, ela pode se movimentar. Em cima dela, nós temos um objeto aqui que está fazendo uma força sobre essa área, tá? Eu estou olhando aqui só para uma seção transversal, pessoal. Mas aqui eu tenho uma área, tá, turminha? Quando ele fizer uma força sobre essa área, nós temos aqui uma caracterização de uma pressão. Lembra do que é pressão? Então, ele vai exercer uma pressão aqui em cima dessa tampa, que vai se igualar à pressão de dentro, a pressão do gás. E aí ele vai ficar em equilíbrio. Mas olha o que vai acontecer. Eu vou esquentar esse gás, fornecendo calor para o mesmo. As partículas vão ficar cada vez mais agitadas, fazendo com que o volume aumente. E aí esse gás, ó, vai empurrar o êmbolo para cima. Com essa força aqui, ele vai empurrar o êmbolo para cima, uma vez que ele aumentou de volume. Então, essa área multiplicado pelo deslocamento aqui desse êmbolo, eu tenho uma variação de volume. Ou seja, daqui até aqui o gás variou esse certo volume. Bom, agora ele tem uma outra temperatura, mais um outro volume. No entanto, a pressão é a mesma, tá? Porque aqui em cima, olha, continua o mesmo objeto fazendo força em cima dele. Ele se igualou à mesma pressão que tinha antes, pessoal. Então aqui nós estamos diante de uma transformação isobárica. Beleza, mas eu quero saber quanto foi de trabalho que esse gás realizou para levantar esse caixote para mim. Pela definição de trabalho, ó, tu já sabe, né? Trabalho é foda, né? Lembra do trabalho é foda? Trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo, pessoal. Só que presta atenção, a força está sendo para cima. E o deslocamento? Para cima também. Logo, esse cosseno aqui desse ângulo vai dar 1, tá, pessoal? E vai sobrar só que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento que esse êmbolo teve. Mas eu não falei para ti que área vezes deslocamento era variação de volume? Então isola para mim quanto é que é esse deslocamento, ó. Vai ficar assim, ó, força vezes ΔV dividido pela área, né? Que é a área aqui do êmbolo, pessoal. Mas o que é força sobre área? O que é força sobre área? Ah, professor, força sobre uma área é definição de pressão. Logo, nós chegamos à equação do trabalho de um gás, ó. Toda vez que tu quiser calcular o trabalho feito por um gás, basta tu multiplicar a pressão vezes a variação de volume. Mas presta atenção aqui no detalhe. Esse trabalho só serve para quando tu tiver uma transformação isobárica, tá? Para quando a pressão for constante, pessoal. Por quê, professor Kelvin? Porque aqui, olha, só serve para quando a força é constante. E se a força vai ser constante, é porque aqui a pressão vai ser constante também. Logo, essa equação de trabalho P vezes ΔV só é válida para quando a transformação for isobárica. Lembra que trabalho é um tipo de transformação de energia, né? Logo, a unidade de trabalho é o joule, tá? E aqui, para as transformações gasosas, também o será. O trabalho vai ser dado em joule, pessoal. E nós vamos entrar num consenso aqui, turminha. Olha só, ΔV é a variação de volume.
Esse gás, ele pode ter aumentado de volume, que foi o caso que aconteceu aqui, mas ele também poderia ter diminuído de volume. Dependendo do que acontecer com o volume, esse trabalho vai ser positivo ou negativo. Lembra que a pressão não pode ser negativa, tá? Nós aqui só trabalhamos com pressões positivas, pessoal. Beleza. Então, como é que vai ser, professor? Vai ser assim, ó. Sempre que eu estiver numa expansão, quer dizer que o volume aumentou, né? Ele expandiu, ele aumentou de volume. Isso quer dizer que o trabalho vai ser positivo. E aí, nós vamos considerar isso sendo feito trabalho pelo gás. Nós vamos considerar isso trabalho pelo gás. Porque foi o gás que fez o trabalho pra gente. E isso é positivo, porque ele trabalhou pra gente, não é verdade? Agora, quando eu estiver diante de uma compressão, significa que o volume dele diminuiu. Significa que o ΔV, ó, é menor do que zero. Quer dizer que o trabalho é menor do que zero. E aí nós vamos chamar isso de trabalho feito sobre o gás, tá? Isso vai ser negativo, porque é tu que vai ter que ir lá e realizar um trabalho sobre o gás. É tu que vai ter que te cansar, tá? Então aqui, ó, trabalho pelo gás é quando o gás faz um trabalho para o sistema, tá? É quando o gás faz trabalho para a gente. Trabalho sobre o gás é quando nós fazemos trabalho sobre o gás, é quando o sistema faz um trabalho sobre o gás. Trabalho positivo e trabalho negativo. Beleza, pessoal? Então vamos continuando, vem comigo. Nós podemos relacionar esse trabalho com a equação de Clapeyron. Lembra? Por você nunca rastejei tanto? Se não lembra, volta aqui, ó, no vídeo que eu vou deixar para ti, ó. Se PV é igual a nRT, se eu estiver diante de uma transformação isobárica, em que a pressão não muda, e também se o número de partículas não mudar, mas o volume mudar, então se o ΔV mudar, ó, se o V virar um ΔV, significa que a temperatura também mudou. Então, se o volume mudar, é porque a temperatura mudou. Ah, beleza, entendi, professor. Só que o que é P vezes ΔV? E, professor, P vezes ΔV é trabalho. Então, quer dizer que o trabalho também pode ser escrito como sendo NR∆T? Então, pode sim. Quando eu estiver diante de uma transformação que for isobárica, o trabalho poderá ser calculado NR∆T, pessoal. E dessa maneira, tu tem uma outra equação para calcular o trabalho, tá bom? Professor Kelvin, mas essas situações aí são válidas para quando a transformação for isobárica, não é isso? Exatamente, professor. E se eu tiver um gráfico? Se eu tiver um gráfico da pressão em função do volume, muitas vezes os problemas vão lhe dar diagramas em que eles relacionam como é que a pressão varia com o volume. E aí, olha só, eu tenho aqui um certo gás que está no estado A. O que significa que está no estado A? Variáveis de estado. Lembra, ó? Tem uma pressão P, um certo volume VA e uma certa temperatura que eu não estou agora interessado. Aí ele sai desse estado A e vai até um estado B, de maneira isobárica. Olha só, isso aqui não é a transformação isobárica? Lembra lá do diagrama PV da transformação isobárica? Se não lembra, eu vou deixar aqui para ti, ó, a aula de transformações gasosas, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é uma transformação isobárica, pessoal. E aí, se eu quiser calcular o trabalho, como é que eu calculo? Não é ΔV vezes a pressão? Não é a variação de volume vezes a pressão? Então, olha aqui, ó, vai ser essa variação aqui, ΔV, multiplicado pela pressão, que é esse tamanho aqui, ó. E aí, pessoal, eu não estou multiplicando essa base por essa altura? Eu não estou multiplicando essa base por essa altura? Então, eu estou tirando a área dessa figura geométrica. Logo, sempre que tu tiver um gráfico P por V, tu vai poder calcular o trabalho com a área dessa figura geométrica. Só que presta atenção a um detalhe. O trabalho é numericamente igual à área. O trabalho é numericamente igual à área, ou seja, ele só vai te dar o valor numérico. Quem vai dizer se é positivo ou negativo, é o aumento ou diminuição do volume, é a variação do volume. Se o volume estiver aumentando, trabalho positivo, trabalho feito pelo gás. Se o volume estiver diminuindo, aí é trabalho negativo, trabalho feito sobre o gás. Então, se ele estiver expandindo, nesse caso saindo de A para B, ele está aumentando de volume, trabalho positivo.
Agora, se ele estiver comprimindo, saindo de B para A, aí a variação de volume vai ser negativa, trabalho negativo. Beleza, pessoal? Tranquila essa parte de trabalho.